seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso videocast Comer é Aprender. Hoje a gente começa uma jornada para entender a alimentação sob uma perspectiva mais ampla, explorando como o que comemos impacta a nossa saúde, nosso aprendizado e até mesmo a sociedade ao nosso redor. A gente vai discutir os desafios e as possibilidades da alimentação, especialmente na escola. Vamos falar também sobre o papel fundamental que o PNAE desempenha em tudo isso e como a alimentação pode transformar vidas e contribuir para uma educação mais completa e inclusiva. Eu sou Mariana Xavier e nesta edição eu converso com a Karine Silva dos Santos, que está aqui ao meu lado, que é gestora pública com mais de 20 anos de experiência em educação, especialista em gestão de programas e projetos educacionais e atualmente coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar junto ao FNDE. A gente também recebe a Yara Alves Diniz, que é nutricionista, especialista em nutrição clínica. Atualmente é coordenadora de alimentação escolar da Gerência Regional de Educação Recife Norte, do estado de Pernambuco. E a Vanille Pessoa Cardoso, professora da Universidade Federal de Campina Grande, doutora em Ciência da Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba e conselheira do Conceia Paraíba e do Conceia Nacional. Bom, sejam todas muito bem-vindas aqui ao nosso bate-papo. Você que está aqui comigo, Karine, muito bem-vinda. Imagina, muitíssimo obrigada, Mariana. É uma alegria poder falar de alimentação, de nutrição e tudo isso no espaço escolar. Estou muito feliz. Que bom. Vamos começar então, meninas, falando sobre o panorama, atual da alimentação e do estado nutricional das crianças e dos adolescentes em fase escolar aqui no Brasil. Vanille, começo contigo. A gente tem dados sobre isso? O que você pode falar sobre esse cenário? Olá, prazer estar aqui com vocês. A gente tem dados, né? Estamos acompanhando na fase da infância também, assim como nos adultos, o aumento de sobrepeso e obesidade, né? Então, os últimos dados, a gente tem dados de Atlas da Obesidade, a gente tem dados do ENANI, que é um estudo nacional, né, que é feito aqui no Brasil e que saiu mais recentemente, mostrando o aumento no número de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. O Enani ele trouxe um dado importante e que tem um diálogo muito bom com a alimentação escolar, porque ele mostrou uma baixa estatura em um percentual importante de crianças e sobrepeso e obesidade. Então, quando a gente encontra esse tipo de dado, a gente tem que pensar na qualidade, né, dessa alimentação que a gente está oferecendo para as nossas crianças e adolescentes. E pensar nessa transição nutricional que a gente viveu, né, que a gente está vivendo ainda, convivendo com mudanças no padrão alimentar, e esse estado nutricional dessa fase sendo alterada, então a gente tem que pensar como é que a gente cuida da alimentação dessas crianças e desses adolescentes, e o espaço escolar é um espaço privilegiado para a gente conseguir fazer isso, né? O Brasil aprendeu a fazer isso, e eu acho que a gente tem muito a ensinar a outros países, inclusive, sobre essa nossa experiência. Então, os dados estão seguindo por esse caminho e precisamos, né, pensar em como organizar essa alimentação cada vez mais das crianças e adolescentes. Legal. Yara, me conta um pouquinho da sua realidade aí. Quais são os principais desafios que você encontra? Então, primeiro, obrigada pelo convite. Me sinto bem feliz em estar participando desse videocast, bem relevante, né? Então, com relação a desafios, eu vejo que no Programa Nacional de Alimentação Escolar, aqui em Pernambuco, ele vem se desenvolvendo bem, né? A gente consegue seguir aí os parâmetros, fornecendo uma alimentação saudável para os alunos. Eu vejo que o desafio mais são as redondezas nas escolas, muitas digamos assim, barraquinhas, né, que fornecem alimentos que não são tão saudáveis, a própria comunidade escolar, que é uma comunidade carente, que precisa ter essa renda, né, e quando a gente vai chegando nas escolas, já fica aquele pessoal assim, a nutricionista está chegando, ela vai pedir para a gente sair daqui. Então, a gente tem que trabalhar não só a educação nutricional dentro da escola, com os alunos, com a comunidade escolar, mas também com a redondeza, né? Com a comunidade ao redor. E isso a gente tem feito e a gente tem tentado construir esse trabalho de formiguinha. E a gente percebe, né, Karine, que esse consumo dos alimentos também mudou,
né, ao longo dos anos. Hoje, infelizmente, os ultraprocessados, por exemplo, são mais práticos, às vezes até mais barato, então as famílias optam por isso. E é difícil, né, você ter essa questão familiar e escolar. Como equacionar? Exatamente, Mariana. Então, a gente precisa entender o espaço escolar como essa possibilidade de alterar a realidade em relação às escolhas que os estudantes fazem, que seus familiares fazem. Por isso, a importância do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Se a gente pensar que no Brasil a gente atende só com o PNAE a 40 milhões de estudantes, e que se a gente refletir isso para a família, são 40 milhões de famílias que podem ser acessadas de alguma forma em relação às informações sobre as melhores escolhas sobre alimentação mais saudável, adequados, alimentos mais seguros. A gente tem hoje no PNAE Brasil uma legislação, eu diria, das legislações mais robustas e mais firmes em relação à restrição de aquisição e oferta de alimentos processados e ultraprocessados. Não à toa a nossa lei traz regramentos sobre a aquisição, por exemplo, em relação à agricultura familiar, que já há grandes estudos que refletem que são os alimentos oriundos da agricultura familiar, que são os alimentos mais saudáveis, livres de agrotóxicos, que têm uma cadeia de produção mais curta. Isso, por si só, já faz uma alteração em relação ao que é ofertado no ambiente escolar. Para além disso, os nossos regramentos sobre a qualidade do cardápio também é um regramento muito firme, muito restrito, né? Nós temos percentuais em relação às ofertas. Por exemplo, a gente deve ofertar, isso está na nossa legislação, né? Até 75% dos alimentos do PNAE devem ser alimentos in natura ou minimamente processados. Então, isso favorece a qualidade do cardápio que é elaborado, que é pensado pela nutricionista no espaço escolar. Então, só em relação aos ultraprocessados e processados, nós temos uma restrição muito forte também. Ultraprocessados para alimentação escolar tem um regramento, no máximo 5%. São regras muito firmes e que eu diria que também encaram, né, e que demonstra a seriedade com que o Programa Nacional da Alimentação Escolar atua frente ao acesso dos alimentos, né? Nós estamos falando de 40 milhões de crianças, jovens, adolescentes, adultos, a gente atende, né, desde a educação básica até a educação de jovens e adultos. Então, a universalidade do atendimento é garantida e precisa, de fato, pensar na qualidade do que está sendo ofertado no espaço escolar. Você falou, né, essa questão interessante sobre os ultraprocessados, Valério trouxe a questão da obesidade, né, o sobrepeso das crianças. São desafios que a gente vê aqui no Brasil, mas são desafios globais e que tem vários fatores que também contribuem para isso. Valério, traz para a gente, por favor, como é que essa indústria, como é que a propaganda, como é que o marketing, como é que a indústria alimentícia trata essa questão e como isso influencia na comida do prato das crianças. Pois é, influencia muito, né? A fala da Yara e da Karine faz a gente pensar algumas questões que a Yara traz um recorte do lugar dela, né? Um lugar pequeno, e que é a realidade do Brasil, né? Se a gente pensar os 5.570 municípios brasileiros, 75%, 73% são municípios de 10 mil a 20 mil habitantes. Então, a gente está falando de um país continental com realidades diferentes e muito dividido em pequenos municípios. Isso é a realidade brasileira e, como você traz, é global, né? A gente vem passando por um processo de mudança, não só no Brasil, como no mundo, do padrão de consumo, como Karine trouxe, né? De ultraprocessados fazendo parte mais presentemente, né? Da alimentação. E aí a gente tem o papel de mídia, de marketing, ele é fundamental, porque ele vai ensinando, né? A gente diz, às vezes a criança está mais em contato com propagandas, e hoje a internet está em qualquer lugar, né? Quando eu comecei a ser professora de educação nutricional, a gente falava sobre olhar a televisão, crianças assistindo televisão. Nem é mais, e ela precisava estar em casa para assistir, né? Agora não é mais, então você em qualquer lugar, você tem acesso a um grande, a marketing de comidas, e por isso tão importante que no nosso país, mais uma vez, a gente tem para ensinar ao mundo que é regulação, né? Então, fazer regulação a Karine já trouxe uma série de fatores relacionados à redução de ultraprocessados dentro da escola, e a gente tem outras políticas que podem ser pensadas e colocadas para reduzir esse consumo, né? A gente vem discutindo muito recentemente no Brasil a questão de taxação de impostos, então, pensar nesses impostos, no imposto seletivo, pensar numa taxação diferenciada para alimentos ultraprocessados, principalmente
crianças que acessam essas pessoas que estão em maior vulnerabilidade social é muito importante, né? Porque quando a gente pega os resultados, né, da pesquisa de orçamento familiar, as pesquisas que a gente tem hoje de consumo brasileiro, o brasileiro ainda quer consumir feijão com arroz. A questão é que o acesso, como a Yara falou, né, está ali muito próximo esses alimentos ultraprocessados. Então, a gente tem que facilitar o acesso a alimentos de qualidade e dificultar o acesso a alimentos que não são benéficos para a saúde, né? O déficit não é só em relação à criança e ao adolescente, mas à saúde como um todo, né? O que se gasta depois no Sistema Único de Saúde para dar conta dos problemas, das doenças crônicas, também deve ser colocado em questão. Então, é um problema não brasileiro, é um problema mundial, pensando em todas as questões de sistemas alimentares, mas a gente aqui no Brasil tem essa particularidade que é um país enorme, com pequenos municípios, para a gente pensar uma política que se adeque a essa realidade, né? É verdade. E Ari, a questão da rotulagem, né? Isso fez alguma diferença? A gente teve algumas mudanças recentemente em que a gente tem os produtos, né, bem ali visível na folha de rosto, digamos, na embalagem, alto em açúcar, alto em sódio. Você viu algum impacto disso aí na prática? Na prática, você diz na prática de educação alimentar e nutricional nas escolas? Isso. Sim, inclusive a gente montou aqui, a nossa equipe, né, de nutricionistas, a gente montou uma atividade lúdica bem interessante, onde a gente montou vários alimentos, né, minimamente processados, naturais, ultraprocessados, e a gente leva para a sala de aula esses tickets, né, de alimentos, e num quadro primeiro a gente explica, né, cada alimento, a importância da alimentação natural, da inclusão de alimentos naturais minimamente processados e as consequências, né, de uma alimentação onde se inclui muito ultraprocessados. E depois, nessa atividade, a gente pede para os alunos, entrega para os alunos em sala de aula vários alimentos, sem dizer a classificação de cada um, e depois eles vão colocando nos quadros, né, esses alimentos. Então, eles saem com a consciência de quais são esses alimentos ultraprocessados, minimamente processados, entendendo da consequência que isso pode trazer para um futuro, né, com relação a sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente tem trabalhado isso em sala de aula e a gente tem tido um resultado bom. Agora, como a gente sempre fala, né, é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito em sala de aula e que isso tem que perpassar, né, também para a questão familiar, para a comunidade escolar, para que a gente possa ter um resultado mais duradouro. Acho que esse é um dos desafios também, né, Karine? Além do ambiente escolar. Com certeza. Não, eu queria até fazer 2 apontamentos, Mariana, que eu acho que são muito pertinentes. Primeiro, que o papel do governo, pensando em governo federal, estadual, municipal, passa necessariamente por essa questão da regulação que Vaniele mencionou e que Yara acompanha na prática, né, quando pode atuar com os seus estudantes. Então, a regulamentação de alimentos é fundamental. Para além disso, o regulamento das políticas públicas, né? O governo tem esse papel de regulamentar da melhor forma possível as políticas públicas. Muito recentemente, no final do ano passado, o governo federal publicou um decreto que foi embasado tecnicamente por vários órgãos, o FNDE, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, pensando em como promover o ambiente escolar de maneira mais saudável e adequada. Então, tem um decreto que traz eixos, diretrizes, objetivos para a promoção de um ambiente escolar que envolva, que oferte uma alimentação escolar mais adequada e saudável. E qual é o interessante desse decreto? É porque aqui nós estamos falando do Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é executado com recursos do governo federal. Então, cabe ao governo federal fazer a regulamentação. Quais são as regras para a utilização desse recurso? Mas esse decreto, ele abarca não só as escolas públicas, que é onde se destina o PNAE, mas também as escolas da rede privada. Porque, Mariana, perceba, assim, quando a gente fala do aumento de sobrepeso e obesidade, isso está na sociedade de modo geral, né? Não é algo
restrito só à escola pública, obviamente. Então, é importante que o governo tenha esse papel. Então, esse decreto, ele foi publicado recentemente e é um decreto para nortear esta promoção. Para além disso, eu queria aproveitar que Yara fez uma fala, né, trouxe um exemplo da utilização dos tickets dos alimentos, né, numa atividade de educação alimentar e nutricional, só para lembrar que o Brasil tem, desde 2021, a sua lei de diretrizes e bases da educação foi alterada, porque o tema transversal de educação alimentar e nutricional deve ser levado aos nossos currículos escolares. E aí a gente entra numa outra atuação da participação importantíssima dos professores, dos coordenadores pedagógicos, que vivenciam esse espaço escolar, que estão com essas crianças todos os dias e que precisam entender por que fazer uma escolha mais saudável em relação aos alimentos, por que induzir, trabalhar com os nossos estudantes essas escolhas. Então, a gente também tem isso no currículo escolar. E isso é raro, viu, Mariana? Não são todos os países que têm regramentos, que têm regulamentação de uma forma tão clara como o Brasil tem. Legal. Mas o que seria, assim, essa alimentação adequada e saudável, né? A gente está falando desse mundo ideal. Existe uma definição clara sobre isso? Você falou da legislação. Vanilla, eu queria que você trouxesse aqui para a gente como é que a gente pode resumir e explicar? Bom, a gente hoje tem, o Brasil também é referência com o seu guia alimentar para a população brasileira, né? E o guia, ele trouxe para a gente uma ideia de alimentação saudável pensando no grau de processamento dos alimentos, né? Então, ele traz que uma alimentação saudável é aquela que é baseada em alimentos in natura e minimamente processados. O que seria isso, né? Lembrar daquela comida de vó, quanto menos embalagens, né? O guia, ele divide os alimentos em in natura, minimamente processados, ultraprocessados e elementos culinários. Então, ele traz que uma alimentação saudável é baseada nisso, e aí a gente pode pensar um pouco mais, que ele também traz essa abordagem, que é essa alimentação que é acessível, então, ela precisa estar próximo, né? Não adianta a gente falar que as pessoas devem comer saudável e ao redor da sua casa não tem uma feira livre, por exemplo, né? Trabalhei muitos anos em unidade de saúde da família e que uma das principais atividades que eu precisei fazer como nutricionista foi brigar por uma feira, porque não tem como a gente falar sobre comida e não ter acesso, então ela precisa ser acessível, né? Ela tem que ser acessível não só em localidade, como de custo, né? Uma alimentação saudável, ela não pode ser mais cara do que uma alimentação ultraprocessada, né? Tem que se valorizar a variedade, né? É a cara de nutricionista pensar quanto mais variável, quanto mais colorida e diferente tiver sua alimentação todo dia, saudável ela é, né? Preparações alimentares que sejam tradicionalmente da sua região, é muito importante uma alimentação saudável, valorizar o que é da cultura própria, o que é regional, valorizar os alimentos que são produzidos próximos dos indivíduos, né? Que são característicos da sua terra, da sua vontade, do seu paladar, do seu sabor, né? E que seja harmônica em quantidade e qualidade. E isso tudo, né? A gente vem trabalhando dentro das políticas do Brasil, pensando nessa ideia do que é alimentação saudável, sem parar, né, sem deixar de fora a questão de agrotóxicos, né? Quando a gente fala em alimentos minimamente processados e alimentos in natura, pense que eles precisam ser livres de agrotóxicos, né? Porque também, senão eles não serão saudáveis. Então, essa alimentação saudável, a alimentação é bem complexa, pensar em alimentação é algo complexo, né? Karine traz aí as questões relacionadas à família, ao que tá dentro da escola, e pensar que não é algo de como assim, como assado, não, tem um contexto complexo ao redor, né? E isso a gente vem fazendo, o Brasil vem fazendo essa lição de casa e a gente vem pensando nesse conceito de alimentação saudável de uma maneira mais ampla, né? É isso. Karine, existe também uma lei e uma resolução que são alinhadas aos guias alimentares. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente essa informação. A gente tem o guia alimentar, né, também para crianças menores de 2 anos de idade. E eu queria dizer que esses são os documentos que o FNDE utiliza, né, como embasamento técnico para poder regulamentar a oferta do que é servido aos nossos estudantes ou não no espaço escolar. E qual a importância disso, né? A gente tem um corpo técnico de nutricionistas que atuam olhando para esses documentos, que atuam olhando para esses regramentos, na composição do cardápio. É importante dizer que, por exemplo, para as crianças menores de 3 anos, dentro do espaço escolar hoje, é proibida a oferta ou adição de açúcar
Isso é revolucionário, porque você consegue mudar, ou diria, trabalhar o paladar dessa criança desde os primeiros anos de vida. Então, cuidar da saúde da criança é algo fundamental para qualquer sociedade, porque a gente está pensando necessariamente em ganhos a médio e longo prazo em termos de saúde. Você, obviamente, você consegue tratar ou trabalhar a prevenção de doenças crônicas. Quantos estudantes nós temos com doenças relacionadas a diabetes, doenças como a pressão alta? Isso pode ser evitado, isso Isso pode ainda ser na prevenido. infância. Sim, a gente tem, né, adolescentes com sobrepeso e obesidade, a taxa é muito alta. Preocupante, né? Muito preocupante. Então, você retirar, por exemplo, o açúcar das crianças de até 3 anos no espaço escolar é revolucionário, isso não é simples, né? Eu queria só complementar o que Vanille falou sobre a questão cultural, o aspecto cultural da alimentação escolar. Nós fazemos um trabalho muito importante junto com os nutricionistas, com os agricultores que fornecem para as escolas, porque entendemos que o que a gente come, por exemplo, na região norte do Brasil no café da manhã, que é um peixe e um açaí, e o açaí chega até as escolas por meio dos produtores locais, não é o que a gente come no centro-oeste do país, né? Onde, por exemplo, em Minas Gerais, você come outro tipo de alimento muito diferente no estado do Rio de Janeiro do que é ofertado na região norte e nordeste. Então, é o aspecto cultural que o programa também tenta preconizar, valorizar, com acessos, né, mais facilitados em relação à oferta de produtos das comunidades indígenas, quilombolas. Tudo isso é pensado nessa complexidade do que é fornecer alimentação no espaço escolar. Legal. Yara, qual foi a importância dessa mudança, né, da legislação que a gente trouxe para complementar essa questão escolar aí na unidade de vocês? Queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência. Então, com essa mudança, a gente poderia implementar, né, essa alimentação saudável, né, que Vanille falou, dentro da escola. Uma elaboração de um cardápio mais saudável, equilibrado, com a inclusão como já foi citado, né, mais de 70% de alimentos naturais, minimamente processados, ensinando também aos gestores nas escolas a não estarem adquirindo, né, produtos ultraprocessados. Isso a gente tem feito, tem conversado dentro das escolas com os gestores, para que o cardápio ele seja realmente implementado, para que os nossos alunos eles possam receber essa alimentação saudável, né? Trabalhando também com as merendeiras, com os merendeiros, como melhorar a qualidade dessa alimentação através de receitas. Então, a gente tem feito isso, né? Através de roda de conversas com alunos, com professores, como isso também tem enriquecido dentro da escola. A gente está trabalhando essa interdisciplinaridade, né? Junto com professores, com gestores, com merendeiros e os próprios alunos aprendendo a importância, né, dessa alimentação saudável para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado, para a sua qualidade de vida como um todo, né? Para a vida. A minha próxima pergunta tem até a ver com isso, porque a alimentação, de fato, ela atravessa todos esses aspectos da nossa vida, está em tudo, né? É fundamental para muito além da questão nutricional e cultural. Mas a gente vê que esse assunto costuma ser tratado só por esse viés. Então, como é que vocês veem a importância, Vanille, de trazer uma abordagem mais ampla sobre a alimentação para esse contexto escolar, né? Como é que ela impacta diretamente esse dia a dia dos alunos? Sim, é muito mais amplo, né? A alimentação ela tem influência em todas as questões, em todas as partes da vida, né? Então, pensar nessa alimentação para além das questões que a gente chama biológica, né? Pensar numa alimentação que seja sustentável, né? Que a gente hoje não tem mais como desconectar, né? O que é ser humano da natureza. Somos parte, né? Somos parte desse grande todo que é o nosso planeta. Então, pensar nisso. E dentro, né, das ações educativas, trazer para essas crianças, trazer para o diálogo sobre comida, né, questões do dia a dia dela, né? A Karine falou algo importante sobre a educação alimentar e nutricional está como algo transversal, né, dentro da Lei de Diretrizes e Bases. Lá na universidade, né, eu sou professora da UFCG, no campus de Cuité, que é uma cidade de 20 mil habitantes. Então, a gente trabalha com os nossos estudantes de nutrição dentro dos espaços escolares, e um dos projetos trabalhava com família, estudante, merendeiro e merendeira, professor, coordenador, pensar na alimentação como assunto,
de aula, né? Colocar a alimentação dentro dos currículos relacionados a português, matemática. A gente tem como trazer, estudar a interpretação de texto a partir da alimentação é muito bom, né? E com isso, nesse processo de educativo com as crianças, a gente trazer uma coisa de autonomia, né? Da gente pensar que os indivíduos, eles podem aprender sobre sua comida e fazer suas escolhas, né? No Brasil, a gente trabalha para esse caminho de que as pessoas possam escolher, né? Quando a gente fala em alimentação, a gente está falando também de uma população que tem dificuldade de acesso, um número de pessoas importante com dificuldade de acesso ao alimento. Então, que a gente consiga fazer com que todos possam escolher e que quando eles escolham, eles façam as suas próprias escolhas e elas sejam saudáveis. Então, acho que o papel educativo da alimentação, a gente usar a educação para falar sobre a alimentação é importante por isso, sabe? Não é para normatizar você, para catequizar você o que você pode ou não pode comer, mas para que você entenda o que é saudável e bom para a sua vida e você escolha, né? Então, é a geração de autonomia e consciência que eu acho que é muito importante no papel educativo da alimentação. Yara, você percebe isso também aí dentro do ambiente escolar, a partir do momento que essas crianças vão conhecendo, tendo esse conhecimento, estudando, envelhecendo, elas têm essa consciência? Sim, a gente percebe isso, que aos poucos eles vão trabalhando essa mudança, né, no comportamento alimentar, de estar reduzindo mais o consumo. Antigamente, a gente via muito alunos levando lanches extras, que a gente sabe que não é permitido, para dentro da escola, e a gente sabe que isso é uma realidade. Dentro da bolsinha ali, às vezes tem aquele biscoito recheado, mas a gente tem visto isso diminuir, né, através desse trabalho dentro das escolas, de educação nutricional, dos professores estarem também trabalhando isso com os alunos e da importância dessa consciência também, como o Vanille falou, né? Não adianta apenas você ter uma questão de pode e não pode, mas que isso eles possam ter a opção de fazer a escolha, né, consciente, para uma colheita, né, no futuro de uma saúde, de uma qualidade de vida, e isso é bem importante. Uma vez fazendo atividade em sala de aula, a gente faz teste de aceitabilidade, e no momento lá, né, da refeição, da merenda, alguns alunos de algumas turmas não comeram a merenda porque preferiram brincar. E eu não sabia, entrei na turma, na sala de aula para entregar o formulário, né, de teste de aceitabilidade, e quando eu perguntei, vocês hoje comeram? Era até um pãozinho com requeijão feito com leite, né, fornecido para a escola. As próprias merendeiras preparam esse requeijão. E 70% da turma não tinha comido. Mas por que vocês não comeram? Porque estavam brincando. É pouco tempo, a gente prefere brincar. Só que tinha, assim, no chão da sala de aula, alguns pacotinhos, assim, que não eram bem interessantes, de salgadinhos, de biscoito. Eu disse, o que é isso aqui no chão? Então, ali foi uma oportunidade de educá-los, de falar da importância de não levar aquilo para dentro de sala de aula e da importância deles provarem a merenda que é feita com tanto carinho, né? Expliquei que aquele requeijão tinha sido feito pelas merendeiras, que eles chamam de tias, e eles quiseram provar, então eu pedi para as tias prepararem uma bandeja, levou para dentro de sala de aula, foi um momento bem interessante, bem rico, e são oportunidades assim que a gente tem de ensiná-los, né, para conscientizá-los da importância de deixar uma alimentação industrializada, explicar o porquê não comer aquele tipo de alimento e preferir uma alimentação mais natural. Bom, Yara, que exemplo, né? Porque a gente sabe que dar a informação ao estudante, né, fornecer o acesso a essa informação sobre o tipo de alimento que ele está consumindo é fundamental nesse processo. No âmbito do governo federal, a gente tem duas ações que eu gostaria muito de destacar, que eu acho que são super importantes, inclusive Yara participa de uma delas. A gente tem 2 projetos que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos últimos anos, a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, com uma adesão, uma participação excelente das escolas, e na jornada a gente vai montando um quebra
quebra-cabeça com o desenho de um selo, né? E que a cada etapa que a escola avança, ela ganha um pedacinho do selo. E essas etapas, elas estão vinculadas aos temas para uma alimentação mais adequada e saudável. Por exemplo, de onde vem essa comida? Da comida, né, que sai da terra, que chega ao prato do estudante. Como é feita a produção desses alimentos industrializados, né? Quais são os tipos de produtos químicos que são aditivados nesse processo? Então, são temas que podem ser trabalhados em detalhe, em profundidade com os estudantes, e as escolas têm feito esse trabalho conosco há mais de 6 anos, assim, nós estamos na 6ª jornada esse ano, e Yara depois pode até mencionar que Yara é uma das participantes da jornada de educação alimentar e nutricional. Além disso, Mariana, tem um outro projeto também que é muito interessante, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele cuida das políticas educacionais, as gratuitas, né, as universais, então ele também faz gestão do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, do PNLD. E o PNLD, desde sempre, ele trazia na sua última capa, que a gente chama de 4ª capa do livro, o hino nacional. Um trabalho de muita articulação junto à Presidência da República, junto à gestão efetiva do Programa Nacional do Livro Didático. A gente conseguiu colocar o hino nacional para dentro do livro, da última capa, e na 4ª capa a gente vem trabalhando já também há alguns anos, temas relacionados à educação alimentar e nutricional. Então, a importância do arroz com feijão, né, a importância da produção local, isso são temas que vêm sendo, que os estudantes conseguem, inclusive, levar para casa, porque esses alunos levam esses livros, compartilham com seus irmãos menores, com seu pai, sua mãe, e eu gosto sempre de dar um exemplo que eu acho que é muito característico do que pode ser realizado dentro da temática, da transversalidade do tema de educação alimentar e nutricional. Numa dessas 4ª capas, e elas estão inseridas nas várias etapas, desde o ensino fundamental até o ensino médio. No ensino médio foi trabalhado numa 4ª capa da área, né, na disciplina de química, sobre a expectativa do alimento, e aí era um desenho muito bacana, e a realidade, onde a gente fazia um contraponto do que se espera de um alimento, por exemplo, que a gente pega na prateleira, que está embalado, colorido, que parece que é bonito, que chama atenção pelas cores vibrantes, e quando você analisa esse alimento, qual é o consumo de produtos industrializados, de produto químico que você está ingerindo, quanto aquilo te faz mal. Quantos nomes tem ali que a gente não sabe nem o que é, mal né? consegue pronunciar, né, determinados nomes de produtos químicos e, enfim, elementos que não são alimentação, que não são alimentos, né? Então, esse é um exemplo que eu acho ótimo, isso vem sendo trabalhado também, é algo que parece simples, mas que gera um acesso direto aos estudantes para que eles conheçam o que eles estão consumindo. E essa relação, quando o estudante consegue fazer escolhas melhores, necessariamente ele começa a ter uma relação mais prazerosa com o próprio alimento, né? E eu acho que isso também é fundamental. E levar isso também para dentro de casa, né? Porque às vezes nem sempre a criança tem isso no ambiente familiar, então aprendendo na escola e contaminando de uma forma boa, né? As pessoas da casa, eu acho que toda a família sai ganhando. Com certeza. A possibilidade, por exemplo, desse livro didático, né? Tá com ele no ônibus, tá com ele na mesa do café da manhã em casa com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão menor. Enfim, é um espaço de compartilhamento, né? Que legal. Bom, a gente está quase chegando ao fim. Para a gente finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre educação alimentar e nutricional, que é o tema, né, central aqui do nosso podcast. E como é que vocês definem esse conceito e de que forma que a IAN se conecta com tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje, Vanille? Ai, se falar de IAN é quase meu sobrenome. Eu lembro, eu participei, eu tive a honra de participar da elaboração do Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas, que é um documento histórico, né, de 2012, e que, pela primeira vez, um documento oficial, né, do Ministério, do governo, estava trazendo uma proposta de conceito, e eu lembro o quanto que a gente discutiu esse conceito, e uma das coisas que eu destaco do conceito de EAN que o Marco traz, é que ele não é um conceito solto, ele é um conceito dentro de um contexto. Então, o Marco, ele traz que a educação alimentar e nutricional, ele é no contexto do direito humano à alimentação adequada e saudável, e da garantia da segurança alimentar e nutricional. Então, ele traz um contexto importante. Então, a gente não pode desvincular a educação alimentar e nutricional desse espaço, né, de alimentação enquanto direito, algo que está na nossa Constituição e que foi tão duro ser colocado lá. E aí, outra coisa que o Marco traz para esse conceito é dizer que é um campo de conhecimento e de prática. Eu acho que, por muito tempo, a AN ficou aí que era educação nutricional apenas, né, sem o alimentar, ficou aí nesse mundo, é uma disciplina da universidade, é uma política, é um jeito.
é um campo de prática, de conhecimento, de saberes, né? E que estimule os indivíduos a tudo isso que a gente falou até agora, né? A que ele faça escolhas saudáveis, autônomas, né? Quando a gente estiver conversando sobre alimentação, que a gente escolha metodologias ativas, que a gente escolha possibilidades do indivíduo pensar e não somente da gente falar sobre o que ele deve ou não consumir, e que considere o sistema alimentar, né, dessa forma que a gente está conversando até agora, né, a importância de saber de onde vem o alimento e do consumo. E olha que quando a gente estava falando do marco, lá em 2012, a gente nem tinha guia alimentar, né, e a gente já estava trazendo para o conceito de EAN a ideia de pensar nas etapas do sistema alimentar como algo importante para desenvolver ações de educação alimentar e nutricional, né. Então, é um conceito amplo e que eu tenho um maior orgulho do Brasil de ter participado disso, de estar do Brasil ser tão referência em relação a isso, sabe? A gente, quando eu falo muito do Brasil em referência, eu venho aí de uma experiência lá na África, a gente desenvolveu um projeto da UFCG junto com o Banco Mundial, com o WFP, né? E da ONU, e a gente conversava sobre, eu fui chamada para fazer educação alimentar e nutricional com mulheres da Tanzânia, e chegar lá e ver, por exemplo, que as crianças, o país, não tem uma estrutura organizada de alimentação escolar, por exemplo, fica super difícil a gente desenvolver e pensar ações no campo, Porque não por tem a exemplo, dessa. base, né? Não. Então, a gente chegou lá, a Karina até viu umas fotos suas um dia desse por lá, e aí eu disse, ai, menina, a gente podia ter ido junto, que ela ia ficar doida. Conseguimos fazer cisternas, né? Construímos cisternas no lugar onde a gente estava fazendo, também uma tecnologia brasileira e que tem tudo a ver com produção de alimento saudável, né? Então, a gente já está tão acostumado de ter alimentação escolar que a gente esquece o que é que ela significa. Quando a gente vai para um lugar que não tem, aí a gente acorda, puxa, e não tem alimentação escolar, as crianças passam o dia na escola sem comer, passam o dia na escola sem comer. Então, isso é muito importante, a gente pensar, valorizar o que a gente tem no Brasil, valorizar o nutricionista que está dentro desse espaço, sabe? Às vezes a gente se perde um pouquinho porque a gente já está acostumado, né? A gente não pode esquecer dos direitos que foram conquistados e melhorados cada vez mais. É verdade. Yara, você pode trazer exemplos, da atuação na escola, né, sobre como que a IAN pode proporcionar essas habilidades práticas para uma alimentação saudável? A preparação dos alimentos, a leitura dos rótulos, como a gente mencionou. Sim, a nutricionista do PENAI, ela tem um trabalho pedagógico muito importante dentro das escolas. E eu vou trazer como exemplo a jornada em si, né? Como a jornada ela consegue trazer esse trabalho de educação nutricional durante, como o próprio nome diz, durante a jornada, né? Uma oportunidade que a gente tem de envolver os professores, de envolver os gestores das escolas, a comunidade escolar como um todo, familiares dos alunos e principalmente os alunos, né, que é o nosso foco. Então, quando a gente começa, quando se pensa numa escola para se inscrever, né, na jornada, primeiro a gente se reúne, né, reúne o gestor já pensa quais os professores pode convidar para se envolver nessa jornada. Então, é um trabalho assim muito prazeroso. Eu amo participar da jornada. A gente vê o quanto isso também leva para fora dos muros das escolas, né? O quanto isso envolve os familiares. A gente gosta de estar postando tanto nas redes sociais da escola quanto da própria regional, e a gente vê os familiares comentando por que não foi na turma do meu filho. E uma curiosidade é que a atividade desenvolvida na escola ela fica tão vista que a gente acaba desenvolvendo novamente aquela mesma atividade com outros alunos, porque eles querem participar, seja do piquenique que a gente fez num parque, seja de uma oficina junto com as merendeiras para aprender a cozinhar de forma saudável e natural, que os alunos podem também levar essa atividade para dentro
de casa, né, com os familiares, seja a implantação de uma horta, o quanto isso também envolve o aluno a querer chegar na sua casa, ensinar para sua mãe, para o seu pai, até aquela horta na sua casa. Então, a educação nutricional é isso, não é apenas falar sobre a alimentação em si saudável, mas isso envolve também a questão da sociedade como um todo, né? Do aluno ele ter essa oportunidade de escolha, de se conscientizar sobre a importância de uma boa alimentação, e isso envolver também com prazer, né? Os professores, a comunidade escolar, os merendeiros, e como isso tem sido prazeroso. Eu amo participar da jornada, eu acho que é um momento assim maravilhoso. Que legal. Muito bom, né? É muito maravilhoso ouvir Yara fazer esse relato, porque o PENAI é essa ferramenta, essa estratégia que é extraordinária, porque ela consegue linkar, trazer esses dois grandes pilares, que é a oferta de uma alimentação mais adequada, saudável, balanceada, pensando em todos os regramentos nutricionais que nós temos, porque isso é importante, impacta diretamente na saúde, na saúde dos nossos estudantes, e também no pilar da educação alimentar e nutricional. Porque, né, leva à educação, consegue trazer esse link entre a educação e a escolha de práticas alimentares mais saudáveis. Não à toa, a gente atua hoje com assistência técnica e projetos internacionais em quase 80 países. E o que a gente leva do Brasil para esses países é exatamente o desenho dessa política pública que consegue trabalhar oferta adequada e educação alimentar e nutricional. Muito legal esse relato, Karina. Eu agradeço muito a sua presença aqui, todo esse ensinamento compartilhado. Adorei aprender mais e estou encantada realmente com essa estrutura que a gente tem no Brasil e que acho que não é tão divulgada. Então, que bom que a gente tem esse podcast, que agora muitas pessoas vão saber como é que funciona essa questão nutricional dentro das escolas. Imagina. Obrigada a você, Mariana. Obrigada por essa possibilidade de falar dessa riqueza que nós temos no Brasil, que é o PENAI. Vanille, então, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Eu que agradeço, um prazer estar aqui nesse espaço. Que iniciativa maravilhosa poder disseminar conhecimento sobre alimentação e educação. Então, deixo aqui um cheiro direto da Paraíba, desse espaço da educação da UFCG, e dizer que estamos à disposição, né? Atualmente estou lá na Asbram, viu, Karina? Associação Brasileira de Nutrição, estamos à disposição para conversar e dialogar e construir cada vez mais ações e experiências bem exitosas no campo da alimentação e da educação. Yara, te agradeço também. Obrigada por ter dividido com a gente a realidade daí. Para mim é um prazer, né? Eu estou aqui na ponta, dentro das escolas, passar um pouco da minha experiência e também deixar um cheiro de Pernambuco, né? Aí para vocês, apesar de ser paraibana, mas moro aqui em Pernambuco, desenvolvo esse trabalho aqui com muito carinho e amo o que faço e sou grata aí pelo convite. Muito obrigada. A gente está chegando, então, ao fim deste primeiro episódio, com uma visão aí mais ampla dos contextos da alimentação e do papel essencial que a escola pode ter na formação de hábitos saudáveis. O PENAI, ele vai muito além da simples oferta de alimentos, é uma ferramenta poderosa para ensinar e inspirar práticas alimentares saudáveis e conscientes. A gente espera que essa conversa tenha te ajudado a enxergar a alimentação como uma aliada da educação e da cidadania. Eu agradeço, então, todas as nossas convidadas e eu te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.